Olá, pessoal, aqui é Walter Lang na área, com o nosso podcast, e hoje a gente vai falar com a galerinha ali da OP Floripa. Aqui é o Playtest ao vivo. Bom, a gente está aqui do nosso lado, do meu lado está acima o Yuri Morrone, que é um dos criadores que foi do OP SP, depois ele vai contar essa história, espero, e depois também fez a OP Floripa, e também o nosso amigo Denilson Silva, que está ali na organização, vai falar um pouco mais de como começou a OP Floripa e muito mais, com novidades aí, que a gente espera estar conhecendo mais essa galerinha. Então, a minha primeira pergunta vai para vocês, claro, como era a relação de vocês já com o mundo do board games antes de ter a OP Floripa? Assim, quanto vocês já eram envolvidos, quantos vocês já sabiam, já tinham trabalhado ou não, e para daí sim a gente começar a falar da OP Floripa. Aí vocês escolhem a ordem, eu deixo livre para vocês. Bom, vou começar aqui então. Primeiramente, valeu pelo convite aí para participar aqui do podcast. Achei a iniciativa muito legal aqui, né? Uma iniciativa assim partindo da oficina, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Eu sou o Denilson Silva, eu sou game designer, playtester, trabalho como ilustrador também e sou um dos organizadores, né? Somos 3 no total, né? Organizadores da oficina do Playtest Floripa. Eu comecei no hobby, eu não sei bem a data ao certo, mas foi em 2015 ou 2016, como jogador, né? Eu fazia design de produto, e aí eu conheci o mundo dos board games, né, na época da faculdade, e aí dali eu já fiz um TCC, né, voltado para board game, que era uma pegada meio RPG, meio board game assim, infantil. E aí ali eu comecei a curtir já a ideia até de criar mesmo jogos e tal, né? Mas aí eu permaneci como jogador, não participava muito ativamente assim, da comunidade, né? Durante alguns anos. E aí, algum tempo atrás, como eu trabalho com ilustração, eu acabei fazendo alguns trabalhos. Eu ilustrei o Quartz, que foi lançado agora pela Grok, tem mais alguns joguinhos que eu ilustrei na área que ainda não foram lançados. E aí, nisso, eu entrei em grupo de playtest, eu comecei a participar um pouco mais ativamente, assim, né, da comunidade. E aí foi onde eu conheci a oficina e tal, então... e aí agora estamos aí também como aspirante a game designer, né, e participando dos encontros aqui de Floripa. Então, acho que é mais ou menos a minha história do hobby. Ah, bem legal. Essa informação eu não sabia, né? Que então você foi ilustrador do Quartz, é isso? Isso, desse último Quartz, que é só cartas, né? As cartas, tá? Que estava no último 2023, né? Porque se você está vendo no futuro, então 2023, que foi no DOF, que estava apresentando ali, acho que no stand da Grok, se eu corrija enganos aqui. Eu cheguei a playtestar, quer dizer, playtestar não, eu já joguei, né? Porque não é já um protótipo, ali no stand, bem legal. E então você já tinha uma carreira, vamos dizer, de ilustrador. E como que foi? Porque assim, tem muitas pessoas que estão exatamente, né? Geralmente game designer vem de outras áreas, muitas vezes. E como que foi assim, o contato assim, de você ser ilustrador e fechar ali um jogo, uma editora renomada aqui, né, com a Grok? Esse foi por causa do Instagram, principalmente, assim, que é onde eu publicava meus desenhos, né? Então, na verdade, eu já trabalhava com ilustração desde a época da faculdade, mas num outro estilo, assim, bem diferente, nada a ver, voltado para estampa de camiseta, enfim. E aí, o Luiz da Grok me encontrou lá no Instagram, a gente conversou lá. Aí ele viu que eu já era do hobby também, né? Que ajuda muito na comunicação, né? E aí que a gente fechou de ilustrar o Quartz, e aí foi o começo, assim, né? E aí depois eu acabei ilustrando outros jogos que ainda não foram lançados, e foi esse primeiro contato, assim. Aí acabei também entrando de playtester, conversando com o Hobbit, né? Conversando com o Hobbit que desenvolve os jogos da Grok, então acabei conhecendo um pouco assim da editora e participando mais também dessa parte.
Bem legal. Então, Yuri, e você, como que foi o seu conhecimento aí do meio, até você formar a UP Floripa? E se puder já engatar um pouco da história que o Ricardo, quem quiser, já tiver visto ou quiser ver o nosso podcast da UP SP, ele cita ali um pouco do Yuri e puder emendar as historinhas, tá bom? Bom, então, obrigado pelo convite. E vamos lá, eu sou da área das artes visuais, então durante a faculdade lá em 2011, 2012, eu comecei a conhecer um pouco dos jogos modernos, e aí a minha vontade era produzir, era criar algum jogo, e isso que foi me incentivando a conhecer cada vez mais, comecei a entrar mais no hobby, para pegar mais experiência, porque eu me encantei muito com o jogo como uma linguagem artística mesmo. Então, foi o meu motivador, assim, foi criar jogos. E fui monitor de jogos, trabalhei em alguns eventos, em alguns stands, e aí conheci a oficina do Playtest, na época online, e foi um pouquinho antes da pandemia, e aí veio a pandemia, então ficou online, né? E aí dentro da oficina da Playtest eu fui me sentindo confortável em ser um playtester, e aí trabalhei profissionalmente mesmo como playtester em alguma editora. E então basicamente é esse meu background aí como no mundo dos jogos. E então falando um pouco sobre como a oficina do Playtest Florianópolis surgiu. Então a oficina do Playtest começou em 2017 lá no Rio de Janeiro com o Joca, o Sanderson, e aí foi replicado o modelo em BH, Fernando, Desley, e aí eles fizeram o modelo online, né, a oficina Alpon, a oficina do Playtest Online, e aí divulgaram um pouquinho antes da pandemia ali, casou, né, coincidiu, e aí eu entrei na Alpon, logo depois virei organizador lá, colaborando com o pessoal, eu era um membro frequente, e aí quando a pandemia começou a dar um pouco mais de permissão, a gente começou a se organizar para fazer a OPSP, a Oficina do Playtest São Paulo, que eu fui um dos organizadores ali também, né, trazendo um pouco a experiência da online, e aí a gente montou a de São Paulo, só que logo depois eu saí de São Paulo, vim para Florianópolis, e aí fiquei um pouco nessa busca de continuar fazendo os encontros, que são muito ricos, né, e aí, bem por acaso, fui encontrando pessoas que moravam aqui, que também eram do hobby e estavam dispostas, e primeiro foi o Diego, que é um dos organizadores, não pôde estar com a gente hoje aqui, mas encontrei ele por acaso no Facebook, e aí encontrei com ele e ia conversando com o Robert em um dos playtests que eu também faço com a Grok, e aí eu comentei com ele que eu estava morando aqui, e ele falou que o Denilson era daqui, e aí a gente fez o link, e aí a gente se juntou e começou a oficina do Playtest Florianópolis, que já está fazendo um ano mais ou menos, eu acho, já deve ter feito daqui a pouco faz um ano. Acho que foi final de agosto, começo de setembro que a gente fez o primeiro encontro. Foi via contato do Robert, que te passou o Denilson, foi isso, Denilson? E aí vocês começaram a trocar ideia, e aí então vamos fazer a UP Floripa. Foi assim? Isso, né? Eu descobri que o Yuri era daqui também, né? Que tinha se mudado para cá, né, recentemente. E aí, daí ele me apresentou a oficina online primeiro, participei um tempo lá. A Opon, aí, né, que a gente chama. Isso, Opon. Uhum. E aí que ele me contou da ideia de abrir uma presencial aqui, né? E aí ele já tinha entrado em contato com o Diego, acabei conhecendo o Diego pelo Yuri, então foi todo mundo se achando daí nesse momento. Tá, legal. E como que foi organizar, assim, a ideia? Tá, legal, vamos fazer. E aí, tipo, foi super tranquilo? Teve alguma coisa? Como é que... Porque aí já é presencial, tem essa pesquisa de onde vai ser, outros designers, como que é o cenário aí da região, como que foi o primeiro encontro, conta um pouquinho a parte histórica, assim,
dessa montagem? Essa imagem, ela é do nosso primeiro encontro, né? A gente meio que decidiu se encontrar no primeiro dia, assim, a gente nem tinha um lugar ainda fixo, a gente estava mais se encontrando para discutir a ideia, né? Do que seria, de como iria funcionar. E aí a gente chegou a visitar um outro lugar, que a pegada era mais card game, a gente estava tentando achar um lugar que tivesse espaço para jogar, né? E aí a gente acabou depois achando uma luderia aqui da ilha, que é o Chefe Navan, ali onde a gente tirou essa foto. E aí a gente foi bem atendido lá, o cara topou, gostou da ideia, né? A gente conversou sobre como funcionava o grupo, então lá ele já era do hobby, então ele curtiu a ideia de receber a gente lá. Então a gente fez um primeiro dia testando até um jogo do Diego ali, né? Que é o outro organizador. E aí nesse dia a gente foi discutindo, vamos fazer semanalmente, quinzenalmente, enfim. A gente acabou definindo que seria quinzenalmente. E aí a gente, no início era só nós três mesmo, né? Então a gente foram entrando mais gente, a gente criou um grupo no WhatsApp e aí a gente foi se organizando, então a gente foi distribuindo, a gente vai usar a estrutura que a gente já conhecia da Alpon e das outras oficinas, de ter uma pontuação, uma fila para organizar quem vai apresentar, então você vai começar testando um jogo, toda aquela estrutura, né, que já funcionava, e aí uma pessoa ficava mais responsável por organizar essa fila e postar no WhatsApp como é que está acontecendo, quando é que é a data dos encontros, a outra pessoa cuida mais no Instagram, então, tipo assim, de registrar as oficinas e pegar o nome dos jogos, dos autores Isso. e publicar. Só vou explicar aqui para o pessoal, né, que eu acho que é quase o mesmo modelo que a gente deve seguir ali da UPSP. Então, tem um dia definir um local de encontro. No caso, vocês fazem no chefe da van, é isso o local? Ou Chefe vocês Navan, é variam? uma lanchonete luderia, assim, vamos dizer. Tá, legal, bacana. E aí, então, deve ter uma fila, né? A fila significa coisa, somos nós três e dá para testar um jogo, né? Então, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, o terceiro, e assim vai. E aí, claro que é bom ter esse registro, né, de pôr na foto, que serve também depois, que a ideia é o jogo virar para ter material de divulgação, também serve para divulgar as oficinas, né, que então outras pessoas vêm e fica o espaço aberto, e aí tem o jogo, e depois ao final deve ter, acho que um feedback, né, algumas coisas, que é onde realmente, acho que é a vantagem de estar presencial, né, diferente do POM, por exemplo, que Uhum. é o mesmo sistema, mas é online, né? Que Isso. você... A gente organiza a gente faz à noite, né? Foi um horário que a gente achou melhor para todo mundo, então a gente começa às 8 horas, fica 1h30 de playtest, e aí a gente joga uma ou mais partidas, se o jogo for curto, e aí depois a gente separa pelo menos meia hora de debate e feedback, aquela coisa toda, né? Então são geralmente 2 horas, assim, o padrão, né? Dos encontros. Legal. E Yuri, como você vê que você teve já, vamos dizer, em 3, né, das OPs, a diferença do público, assim, você identifica alguma coisa que seja o público ali de Floripa, os designers ou jogos que dá um ar mais, assim, diferenciado? Como que é a sua visão sobre esse ponto, assim, do perfil da OP Floripa? Eu acho difícil destacar uma diferença assim no perfil, porque o hobby é pequeno, né? Então assim as pessoas do hobby já são um perfil próximo, né? Entre elas. E aí o público que faz jogo, né? Que a gente às vezes brinca que é um outro hobby, né? O hobby de fazer jogo. Então não vejo tanta diferença, assim. Mais que eu comecei na Alpon, que é a oficina online, ela atende o Brasil todo, então na Alpon você vê que, enfim, geograficamente não tem tanto assim. As referências são parecidas, às vezes é mais por uma questão de, dependendo de onde a pessoa mora, pode ter uma dificuldade um pouco maior de enfim, acesso a alguns jogos, dependendo, mas hoje também com os sites como o BGA, né, o Board Game Arena, e enfim, o Tabletopia,
E então são soluções, né, para ter um contato com, enfim, ter um repertório maior. Então não enxergo muito uma distinção, uma diferença de público, mas de modo geral o público que a gente que participa, como aqui a cidade tem tem um universitário muito forte, né? E então tem uma presença dos estudantes no nosso grupo, algumas pessoas que estão que desde a vez apareceram com sem a proposta de apresentar jogo, né? Não se apresentaram como game designers, se apresentaram como jogadores apenas. E depois, ao longo das reuniões, né, dos encontros, essas pessoas foram sentindo esse desejo, essa curiosidade de desenvolver jogos. Então, é um público diverso e como é bom de ser, né? É bom ter um público diverso, assim, com propósitos diferentes também, com repertórios diferentes e até mesmo às vezes pessoas que até como jogadoras também não tem tanta referência assim e já entram ali numa mesa de gente que está criando o jogo e às vezes elas até se sentem um pouco inseguras, assim, tipo, pô, como é que eu vou dar uma opinião, um feedback, se eu não conheço muito ainda, mas isso não impede que seja uma experiência enriquecedora, assim, tanto para nós, né, que estamos apresentando o jogo, quanto para ela também, eu imagino. A frequência também não é sempre, né, e isso que eu acho que é uma característica particular da oficina. Na online também acontecia muito isso, da frequência da participação necessariamente 100%, né, assim, é interessante que quando a pessoa começa a desenvolver algum jogo ou tem alguma curiosidade, enfim, ela aparece, ela conhece, ela apresenta o jogo dela, ela pode por algum motivo ou outro não aparecer sempre, e muito próprio, né, dessa organização, que é uma organização mais orgânica, assim, né? Então, uma obrigação de estar aparecendo toda reunião, né, todo encontro, e acho que isso é muito necessário também no processo de desenvolvimento do jogo, né? Você às vezes precisar, enfim, tempo para seguir o teu projeto, outras coisas acontecem, pouquíssimas pessoas que estão nesses encontros vivem a vida de board games, né? Não ganham a vida com isso. Então é natural que as pessoas também tenham seus momentos, assim. Mas é muito parecido com São Paulo nesse sentido também, de aparecem e aparecem depois de algum tempo. Então, nesse sentido, é parecido. Sim, verdade. Já que você tocou nesse assunto, essa questão, por exemplo, aí só vai para os dois, porque é uma opinião pessoal, mas como vocês enxergam assim, os desafios de um game designer e a relação do que a UP Floripa, nesse caso, ajuda, estando, né, tendo essas ações de poder fazer o teste dos protótipos? Qual que é a visão de vocês dessa relação entre desenvolver o jogo, né, os desafios da criação de um jogo e o que a UP Floripa pode auxiliar nesse caminho? Uhum. Como a gente estava comentando, né, que o público ele é bem variado, né? Até a gente tem gente que chega lá com um repertório de jogos não muito grande. Tem, até apareceu ali na foto, tem o Moisés Pacheco, né, da Mob Studios, que ele também participa e que já tem jogo publicado, então, tipo, ele tem outras, já está num estado, geralmente o jogo dele já está mais desenvolvido, então, realmente varia bastante, assim, né, o nível de desafio, e eu acho que para quem está começando, geralmente o desafio é bem mais aberto, assim, né, você testar se o teu jogo não vai quebrar, se o teu jogo, principalmente ter gente, né, isso é para todos os níveis, né, de desenvolvimento, ter gente para testar com regularidade ou de forma organizada, né, isso eu acho que é o principal, né, o desafio e principal problema que o grupo propõe de suprir, né, e
Então, acho que para quem está começando é muito essa coisa de se essa ideia é legal e conversar com a galera para ter indicações de outros jogos semelhantes, fazer quase uma pesquisa de mercado, assim, né? Para compartilhar a ideia, né? De que todo mundo... sempre alguém vai conhecer um jogo para te indicar, está fazendo um jogo nesse sentido, então dá uma olhada nesse outro. Então, e aí esses problemas vão se afunilando em desafios mais específicos, né? Ao longo do projeto, acho. Então, para quem já está com o jogo que já, de repente, já testou mais de um encontro, aí você começa a pensar em desafios, tipo, como é que eu vou calcular o tempo do jogo, como é que eu vou, mais para o final do jogo, para o final do projeto, se ele está balanceado. Então, eu acho que aí os desafios vão alterando e os encontros também, né, vão ficando diferentes. Aí você começa... acho que o grupo é muito bom para você trocar essas ideias sobre componentes, sobre para a gente ajudar as pessoas a ter uma visão do jogo dela, se ele está de acordo com o público, se ele está seguindo no objetivo que ela queria. E aí conversar sobre formas de publicação, por exemplo, para quem tem esse objetivo, né, de criar um jogo para publicar, se pensa em publicar por editora, por financiamento, ajudar a fazer protótipo a galera da região. Então, tipo assim, vou para um evento, a galera troca informação, né, tipo, essa gráfica aqui, tu consegue fazer tal coisa. Então, os problemas começam bem amplos, né, tipo, só vendo se a ideia funciona, tipo, se o jogo não vai quebrar, e vão evoluindo para desafios mais específicos, né. Acho que é, tipo, essa diferença, assim, né. Sim, verdade. Tem essa questão, né? Então, acho que a cada vez que você vai testando o jogo, né, e você vai tendo uma ideia de como ele vai se aprofundando, vai melhorando, o outro teste, e às vezes o playtest é bom, eu acho, na minha opinião, por causa disso, que é que você alguém vai te dar um retorno, um feedback de algo que você nem imaginava, ou vão apontar lacunas e erros, né, ali, onde o jogo quebra, que você, por mais que tivesse feito o protótipo, testado com os amigos, não apareceria, né? Então, sim. E essa questão também dessas informações, como você falou, né? Você está numa região, qual que é a gráfica legal que você já conhece, trocar uma experiência de não vai por esse caminho que eu já fiz e não ficou tão legal, ou vai por aqui. Acho que essas dicas, estando em comunidade, mesmo sendo online ou presencial, ajuda demais, né? Então, Yuri, você quer acrescentar alguma coisa nesse sentido, ou a gente acabou pulando a sua... Não, que isso. Mas só adicionar um detalhe, assim, que fazer playtest com game designer é diferente, né? Assim, o ponto de vista de quem está testando o teu jogo, às vezes as pessoas conseguem compreender um pouco, compartilhar o teu objetivo, o que você está tentando alcançar no design mesmo. Então, eu acho que a UP ela tem essa riqueza de trazer um feedback a partir do ponto de vista do game designer. Isso é bem interessante. E só trazer esse detalhe, assim, eu acho que isso é um diferencial, né, de ter uma comunidade de game designers, assim, testando o teu jogo. Porque é muito importante que você teste teu jogo, enfim, com diferentes públicos, em diferentes situações, mas não é tão fácil você testar com colegas, assim, né, que podem trazer às vezes uma solução, uma opinião que pode enriquecer mais o teu projeto ali, né. E quanto tempo já tem a UP Floripa mesmo? Vocês falaram? Assim, mais ou menos? Um ano, tá, legal. E dentro desse prazo aí de um ano, então, eu acredito que você já deve ter, né, testado vários jogos. Você tem alguma história, alguma experiência de algum jogo que já passou pela UP Floripa e fez esse circuito que eu diria, a pessoa teve a ideia, fez o playtest, fez os ajustes, a gente, né, por exemplo, levou para uma editora e conseguiu já, ou está em fase de contrato, ou sabe que está indo para um coletivo, né, um financiamento coletivo. Já tem alguém num processo, vamos dizer, mais maduro dessa parte final do jogo para mercado? Vocês têm alguma história dessa? A gente tem
tem alguns jogos, a gente teve o meu jogo do Pinhata Festival, que ele nasceu totalmente dentro da oficina de Floripa aqui presencial, né? E aí foi um dos jogos que foi selecionado para a área de protótipos do Diversão Offline, que até na área do Diversão Offline de protótipos teve bastante gente, assim, né, da oficina de São Paulo. Então ali foi legal, assim, para ver como a oficina realmente levou alguns projetos já para uma etapa um pouco mais madura, né? E aí a gente teve um desses selecionados do Pinhata Festival, que foi testado no evento. E também o Diego, eu sei que ele conseguiu apresentar, já playtestar o jogo dele algum jogo dele com algumas editoras. Eu sei que ele levou Cell Sheet, essas coisas que a gente... Cell Sheet também é um assunto que rola, às vezes, no grupo, assim, né, que a galera se ajuda. Então, eu sei que o Diego, que é um outro organizador, também foi para o DOF lá com a Cell Sheet debaixo do braço. E sei que ele conseguiu também já mostrar o jogo, já ter feedbacks, e são jogos que ainda estão em desenvolvimento, mas talvez numa etapa assim um pouco mais madura, né? Legal. E a gente sabe que tem jogo também que foi assinado, que a gente não tem muita informação, mas já tem jogos também assim nesse processo de desenvolvimento, já com contato com a editora também. Que legal, que vamos dizer, já está assinado, e claro que quando tiver liberado informações é possível falar mais, dar os detalhes de como foi. Então, é legal que eu acho que, né, em um ano já colher esses tipos de resultado, né, só dá uma animada e ver que realmente é bem legal, né, poder estar fazendo parte dessa evolução, assim, dos jogos. Eu acho que, se não me engano, a gente tem até umas fotos aí, né, do DOF, né, acho que é o seu jogo, que é essa daí, né? Isso foi do Pinhata Festival, que estava lá na área do DOF. Então, a gente tem aí a foto, né, que é do espaço dentro do DOF, né, que é da área de protótipo, e conta um pouco do jogo, como é que foi de onde veio a ideia, o desenvolvimento, passa aí um pouquinho dele. Legal. O nome é Pinhata Festival, né, que esse é um jogo meu, que passou lá pela seleção, foi apresentado na área de protótipos do Diversão Offline. É até legal que tu falou da ideia do jogo, né, que é uma ideia de cada jogador é uma criança quebrando uma pinhata, e essa ideia apareceu por causa de uma série da Netflix que eu assisti, que era tipo um reality show, né, tipo um reality show como se fosse um Masterchef de pinhata, sabe? Então, tipo, cada equipe lá do programa tinha que criar uma pinhata, e no final o júri era um grupo de crianças que ia quebrar a pinhata no final de cada episódio, né? Cada episódio tem um tema e tal. E aí aquilo ficou na minha cabeça e foi o que eu tentei passar de experiência, assim, né? Pro jogo. Então ele é um joguinho ele tem aquela mecânica de um divide e outro escolhe, sabe? Só que ele, na verdade, todo mundo divide junto. Então todo mundo vai dividindo aos poucos os doces ali que vão aparecendo no jogo, só que sem saber quem vai escolher primeiro. Então ele tem essa mecânica, e aí no final do jogo é um set collection, assim, não é muito complexo, o jogo é leve. Um set collection dos docinhos ali que você pegou para fazer uma pontuação e ganhar o jogo, né? Então é mais ou menos assim. E é um jogo que eu, como já estava trabalhando com ilustração na área, né? Então foi um jogo que eu ilustrei também. Eu estou aqui perto, Tá. Então você fez basicamente todo o pacote, é isso? Já fez a ilustração, o jogo. A minha ideia, como eu já curtia, já estava querendo adentrar nessa área de ilustração junto, né? O game design. Então a minha ideia era tipo, poxa, quero fazer um jogo e ter ele ilustrado por mim, né? Ter um pacote completo. Assim. Verdade. É bom, né? Acho que muitos game designers exatamente trazem, né, essa bagagem, né? Por exemplo, se o cara ele é bom de matemática, trabalha com área financeira, geralmente ele vai ter uma tendência a fazer coisas bem balanceadas, o peso e tudo mais, né? Então, quem é um ilustrador tende a fazer isso. Eu acho que essa é uma das vantagens da área do game design, que você sempre pode incorporar, não importa de onde você vem, a experiência para gerar para o seu público alguma coisa que vai enriquecer, né? Tocando nesse assunto sobre game design,
Então, para quem está ouvindo, tem muitas pessoas que estão querendo começar, né? Estão aí em dúvidas. Quais são as dicas que vocês podem passar, assim, iniciais? Assim? Eu sou um cara que não sei nada, gosto muito de jogos, acho que ia criar um jogo. Como vocês, assim, os primeiros passos ali, os passos de bebê, assim, que você acha mais importante, para o cara não ficar ali criando alguma coisa mega gigante que depois ele vai, tipo, não saber para onde ir com esse negócio. Que dica que vocês têm? Vamos falar primeiro Yuri e aí depois Denilson, pode ser? Pode. Bom, dicas muitas, mas acho que se eu puder dar menos, alguma coisa mais assim, pontual, eu diria talvez repertório. Acho que assim, joga bastante coisa e coisa diferente, ter curiosidade, né? Assim, não fica os jogos mais falados, assim, dá uma caçada, assim, sabe? Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu pego algum jogo que eu gosto, alguma mecânica que eu tô curioso, assim, para explorar mais, pesquisar pela mecânica aí nos sites de busca, tipo, na Ludopad ou na BGG mesmo, e aí ir pela mecânica e ficar antigo, enfim, assim, ficar procurando conhecer de outras formas, assim, sabe? Porque, enfim, acho que é um caminho também de ver o que já foi feito e não ficar só também no que é recente, no que é muito falado, no que está em alta, porque daí às vezes a gente normalmente pega inspiração, né, dessas referências, desse repertório. Então, se a gente ficar se alimentando só do que tá mais na moda, do que está mais recente, a gente acaba reproduzindo, né, assim, coisas muito parecidas. Então, explorar coisas de outras, enfim, de outras fontes também, né, assim, enfim, às vezes eu vejo ideias de jogos de outros suportes, né, então videogame, enfim, esportes, né, acho interessante dar uma pesquisada, assim, em questão de repertório. E uma dica que eu acho que eu não sei se ela é muito, mas, assim, saber entender também qual é o tempo de vida desse projeto, sabe? Tipo assim, que nem todo projeto vai ser o projeto da tua vida, e não precisa ser, e enxergar também o processo como um exercício. Então, começar a desenvolver um jogo e, beleza, eu tenho um jogo, você testa ali, né, o mais rápido possível, né, para ver se ele funciona, e entender se ele precisa ir para a próxima etapa, ou se foi só um exercício ali, e entender que, beleza, eu fiz um jogo, mas talvez não seja esse o jogo que, sabe, eu tenho que seguir desenvolvendo. E aí começar um outro. Então, entender, assim, também, entender o que o projeto pede, assim, tá? Então, e não se desanimar por isso, porque eu tenho uma pasta, sei lá, 20, 30 jogos começados, e às vezes isso me desanimava muito, assim, tipo, pô, comecei muita coisa e não terminei. Mas quando eu comecei a entender isso como um exercício, tipo, tá, eu comecei bastante coisa, e cada coisa que eu comecei me trouxe mais para frente, sabe? Foi um passo para frente para entender também o porquê que aquele projeto não foi para frente. Então, isso, enfim, essas foram as dicas, senão eu fico falando. Pronto, essas foram as dicas que eu sei. A parte que tu comentou de registrar as ideias, eu acho que é muito importante, né? Porque às vezes você está com uma ideia que você não está sabendo resolver hoje, mas talvez daqui a algum tempo você já vai ter, sei lá, desenvolvido outros pensamentos, outras habilidades. Às vezes você volta naquela ideia e vê ela de outra forma, traz alguma coisa dela para outro projeto, né? Isso é bem legal. Outras coisas que eu pensei de dicas assim para quem está começando, principalmente testar o jogo logo, assim, né? Não ficar com aquela ideia na tua cabeça, jogando o jogo na sua cabeça e querendo fazer os componentes pelo computador e procurar imagem, tipo assim, antes de você botar no papel e ver se aquilo funciona, sabe? Então, tipo,
Acho que a primeira, quando você tem uma ideia, tipo assim, que você só precisa testar a mecânica para ver se aquilo faz sentido, se aquilo não vai... Se você botar ele na mesa, ele vai funcionar diferente, né, do que ele funciona na nossa cabeça. Então, pegar um papel mesmo, caneta, tesoura, rabiscar ali uma coisa sozinho na sua casa e testar ali com você mesmo e ali, já, às vezes, tu já vai ver que aquilo não funciona, que aquilo é legal ou não. Então, eu acho que quanto mais você enrola para testar ele, para botar a ideia na mesa, pior, né? Então, tipo, quanto antes você vê que aquilo, mesmo que aquilo não esteja dando certo, mais rápido você vai descobrir como solucionar ou partir para outra ideia, né? Eu daria de dica também começar com jogos pequenos, é uma coisa que eu sempre escutei bastante, assim, cada vez parece que faz mais sentido, realmente, tipo, você começar com projetos pequenos, você vai... É mais fácil de você aprender o processo todo, né? Tipo assim, como é que você vai resolver os problemas que vão aparecer lá no meio, como é que você vai finalizar o jogo, ou quando você já está perto de finalizar o jogo, é bem diferente, né, o processo. Então, isso vai ajudando você nos próximos projetos a ser mais eficiente, né, também. Talvez você, eu acho que fazer parte da comunidade, assim, como um todo, bem importante, assim, você buscar, testar jogo de outras pessoas, ver como é que eles estão desenvolvendo, trocar experiência, acho que isso tudo é essencial, eu diria, assim, tipo, toda a galera que a gente vê hoje em dia nos eventos e tal, eles estão participando a maioria, eu acho, participando de algum grupo, ou, eu acho que isso ajuda muito, assim, a gente vai se ajudando e faz uma diferença enorme também. Aliás, Sem dúvida. a primeira questão normalmente que eu observo sobre patentear direitos, enfim, a primeira dúvida muitas vezes é essa quando as pessoas chegam num grupo, é o medo de mostrar o jogo, e então isso é muito curioso e é natural, né, esse receio, e então fazer parte de uma comunidade para mostrar o teu jogo, né, que é o que a gente costuma dizer, a melhor forma de você proteger a tua ideia é você mostrar ela, para mostrar que é tua, né, tipo, enfim, quanto mais você mostrar que você está trabalhando naquilo, mais a comunidade vai saber que aquilo vai relacionar aquilo a você, né. Então, fazer parte dessa comunidade é uma dessas formas, assim, de você, enfim, resolver todas essas e muitas outras dúvidas que aparecem. Estar junto com outras pessoas é sempre muito, muito melhor, né? A gente se sente um pouco menos perdido, né? E sozinho, menos sozinho nessa trajetória. Com certeza. Sim, verdade. Esse ponto que você tocou é bastante recorrente, né? O pessoal, enfim, eu trabalho bastante tempo no mercado de entretenimento, né? Filmes, quadrinhos e jogos eletrônicos, e o grande diferencial é esse que as pessoas acreditam, né? Como é que eu faço para registrar meu jogo, a minha mecânica? E é diferente porque, na verdade, você não registra, né? Não existe como você registrar uma mecânica, né? Você não pode chegar lá e registrar a mecânica do seu jogo. Você pode registrar o seu conteúdo intelectual, ou seja, o personagem, da capa, isso não pode ser copiado, mas uma mecânica não tem como você proteger ela, e também você não pode falar, eu criei como lançar dado, né? Então o meu jogo lança dado, ninguém mais pode lançar dado no mundo, isso não existe. Existe um mercado que é exatamente assim, que é o mercado de moda. Você não também tem direitos autorais sobre a moda. Você não é proprietário de uma camisa. Eu criei essa camisa e ninguém pode copiar no mundo. E o mercado de moda funciona super bem, né? Um mercado super ativo, as pessoas ganham muito dinheiro, e porque as pessoas entram em choque, assim, tipo, como eu não registro a minha ideia, né? Não pode existir um mercado assim. E o mercado de moda está aí para provar que é diferente, porque o mercado de filmes, né? O que você só tem é exatamente a propriedade intelectual. Você não pode registrar que o mocinho beija a mocinha no final do filme, sabe? Não é isso que está registrado. Está registrado que o cara que lutou, que tem um braço tatuado, que tem um cabelo não sei o quê, esse cara, assim, você não pode copiar. Mas um cara, no final, beija a menininha, não tem nenhuma registro sobre a história. Né? Então, só para pontuar bem isso. Então,
Bom, depois desse um ano, que já tem até jogos aí que fizeram a trajetória toda, como vocês enxergam o futuro da UP Floripa, assim? Sim. Bom, esse semestre em particular, a gente está se organizando para participar mais de eventos. Então, agora, no próximo final de semana, vai acontecer o festival aqui em Florianópolis, que é um evento de jogos, e a gente vai estar lá, né? Alguns protótipos vão estar lá. Então, a gente está se mobilizando um pouco mais para, enfim, para levar o grupo e estabelecer essas conexões, né? E, de novo, a questão da comunidade, né? A gente ampliar um pouco mais os contatos. E dentro aqui também da universidade, da UFSC, né? Eu tô dentro da UFSC, então existe essa ideia de trazer um pouco mais a pesquisa acadêmica para os board games. Então, enfim, fazer essa conexão e, de certa forma, isso também, né? Porque eu comentei mais cedo, tem alguns participantes da oficina que vieram da UFSC, do grupo de pesquisa que eu faço parte. Então, a gente vai se alimentando, né? Todo mundo vai ganhando junto. E aí o caminho, eu acho que é esse, né? Seguir fazendo os contatos, estar nos lugares. Acho sempre muito importante a gente habitar os lugares, assim, e descobrir os lugares que a gente pode habitar e criar os lugares que a gente pode habitar. Então, acho que esse é um caminho que a gente está desenvolvendo, né, de seguir. Acho que é bem no que o Yuri falou aí, a questão dos eventos, né, que ele comentou. A gente vai esse Stum Festival, ele acontece aqui no aeroporto. Tem assim bastante desses eventos culturais, né? Então a gente começou a ficar mais de olho. Até esse evento foi uma parceria com o pessoal também do Movimento RPG, que tem Instagram, tem blog. Então eles têm um tema forte de RPG, mas eles também falam um pouco de board game. Então a gente conheceu a menina responsável da área de board game aqui da região. Então ela se interessou em conversar com a gente, entender também como é que entra o grupo. Então, a gente vai criando relações aqui na comunidade, dentro da faculdade, que o Yuri comentou. Acho bem legal também trazer a discussão para quem tem interesse, tipo, em grupo de estudos, e acho que essas conexões, eu acho que elas são mais ou menos o que a gente quer, assim, né, no futuro da nossa UP Floripa. Certo. Então, agora a gente já está indo para o final, né, daqui do nosso podcast. E quem gostou, está ali na região, enfim, quer participar, como que faz para participar aí da UP Floripa? Bom, a rede a gente compartilha, né? A oficina do Playtest tem uma rede única que atende as diversas oficinas. Então, no Instagram você encontra a gente no @oficina do Playtest. E lá tem, na bio tem, né, o Linktree com todas os braços. E aí você vai encontrar os contatos da oficina do Playtest Florianópolis. E os encontros a gente está quinzenalmente. E é basicamente isso. É aberto, é só chegar e o contato aí é direto. Lá no Instagram tem o contato do nosso grupo do WhatsApp. E aí é só chegar e tirar as dúvidas que tiver. Todos são bem-vindos e é sempre bom receber gente nova também. Então, é só chegar. Bem legal. Então, aproveitando, se você chegou até aqui, lembra dos 3 Cs, compartilha, curte, comenta aqui, e isso vai ajudar demais aqui o nosso canal para poder outros designers, enfim, quem tiver afim, conhecer e saber mais aqui sobre tanto da OPs quanto o meio aqui do board game brasileiro, como está indo. A gente vai tentar trazer o máximo de informação possível dentro do nosso alcance. Então, considerando palavras finais, se quiserem dar aí aquele mensagem final, a gente já agradece já de antemão, né, o tempo aí que vocês gastaram aqui com a gente. Obrigado por todas as informações, espero aí um sucesso demais, tanto para a OP Floripa, quanto individualmente para os nossos designers aqui. Então, considerações finais, obrigado novamente. Só agradecer, né, o convite, e não só isso,
parceria, né? Não é agora que a gente está aí junto e se ajuda sempre que pode. Então, é sempre uma alegria ver onde a gente está chegando e chegando junto. Então, assim, fico muito feliz de estar nessa estrada, assim, nessa companhia. Então, fica a gratidão e o convite, né, para quem está nos assistindo, para, enfim, se tiver uma curiosidade, se já desenvolve a palavra de incentivo para não desistir, e quem ainda não, fica o convite para conhecer mais enfim, obrigado. Bom, vou mais uma vez agradecer o convite também, né? E a parceria e a galera da oficina de São Paulo. E reforçar também o convite para a galera, se você tem interesse, se você está na dúvida, então, tipo, participa um dia, você vai ver que a galera sempre é muito receptiva, a gente quer sempre atender público novo, então, se você está em São Paulo ou em Floripa, conversa com a galera, vai lá no Instagram, você vai achar o grupo do WhatsApp, todo mundo bem receptivo. Se não tem, na sua área, tem a Opon, que é online, então lá tu também vai aprender que tem ferramentas bem simples para você não deixar de testar seu jogo, nessas ideias. Então, é só reforçar o convite e agradecer aí pelo convite. Então, obrigado demais. Obrigado, pessoal, que acompanhou até aqui. Novamente, obrigado pela entrevista, Yuri, Denilson, e a gente se vê nas oficinas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Valeu. Bom, ele vai dar um finalzinho. Acho que teu tá mudo agora. Tá mudo. Agora estava mudo de verdade. Eu tô com um retorno muito grande, eu tô ouvindo minha própria voz, não sei de onde que tá vindo esse retorno, não sei se para vocês tá esse retorno também. Então, não, tá, calma. Deixa eu fazer isso. Eu gostei do lance da mãozinha, porque eu vou ficar fazendo isso toda hora. É que mas já assim, me jogando